Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um exercício devocional na nossa igreja. Eu quero orar com você e pedir a bênção do Senhor para que nesse momento nós possamos louvar a Ele e também sermos edificados na Sua palavra. Hoje, para a edificação juvenil e adulto, nós teremos o seminarista Christopher Ribeiro, que atualmente serve na primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Nós vamos orar e pedir também que Deus o abençoe para a ministração aos nossos corações. Vamos invocar o nome do Senhor. Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá nesse dia, e em especial esse ato que nós vamos fazer e dedicar ao nome do Senhor agora. Que através dele nós possamos de fato adorar o Teu nome e receber instrução da Tua palavra. Tua palavra é a verdade, é a luz para os nossos corações. Que ela nos edifique no Teu santo propósito. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, tudo bem com vocês? Vocês lembram do meu convidado especial que veio na historinha passada? Pois é, hoje ele veio aqui na igreja de novo para aprender mais uma história. Vem para cá, Bob. Oi, Bob, tudo bem com você? Que saudade que eu tava. Eu também, tia, tava com muita saudade. Ó, Bob, você já aprendeu o que é uma parábola, não é? Sim, agora eu já sei.
Ah, que bom. As crianças também já aprenderam o que é uma parábola, não é? E hoje nós vamos aprender mais uma. A parábola se chama O Rico e o Mendigo. E ela começa assim. Tinha um homem que era muito rico. Ele tinha roupas chiques, ele tinha muita comida na casa dele, ele tinha uma casa grande, ele tinha uma vida, ó, de luxo. Mas tinha um outro homem que se chamava Lázaro. Qual que é o nome dele, Bob? Lázaro. Isso, ele se chamava Lázaro. E ele era um mendigo, ele era muito pobre, ele não tinha nada. E por isso, ele ficava lá na porta desse homem rico, esperando que caísse uma migalhinha de alguma comida para que ele pudesse comer, se alimentar, porque ele passava muita fome. Além disso, ele tinha no corpo dele uma doença que fazia que ele ficasse cheio de feridinhas. Nossa, a vida de Lázaro era sofrida, viu? Mas aconteceu uma coisa. Sabe o que aconteceu, Bob? Lázaro morreu. Mas não precisam ficar tristes com isso, sabe por quê? Porque Lázaro acreditava em Deus, acreditava na palavra de Deus. E quem acredita em Deus morre e depois vai para onde, Bob? Pro céu, tia. Isso mesmo. Então Lázaro foi para o céu. Quando ele morreu, vieram os anjos do Senhor, o buscaram e levaram lá para o céu. E lá no céu ele encontrou uma pessoa especial que se chamava Abraão. Quem estuda a Bíblia sabe que Abraão foi um homem muito importante, que tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. E lá no céu ele se encontrou com Abraão. Sabe o que aconteceu depois, Bob? O que, tia? O homem rico também morreu. Mas sabe o que acontece? Ele não acreditava em Deus. E quem não acredita em Deus vai para onde depois que morre? Pro inferno. Por isso, exatamente isso. Ele foi para o inferno. E o inferno é um lugar legal ou ruim? É horrível, tia. Isso, o inferno não é um lugar legal, porque a gente fica distante de Deus, não é um lugar bom. E quando esse homem rico estava lá, no inferno, ele viu de longe Lázaro lá no céu, junto com Abraão. Então ele começou a gritar o nome de Abraão. Ele falou: Abraão, pai Abraão, por favor, fala para o Lázaro molhar a ponta do dedo dele na água e colocar na minha boca, porque eu estou com muita sede. Então Abraão respondeu para ele assim, falou: olha, na terra você teve uma vida de luxo, você teve tudo de bom e do melhor, mas você não tinha uma vida temente a Deus, você não acreditava em Deus, por isso que agora você foi para o inferno. Já Lázaro tinha uma vida sofrida, mas ele acreditava em Deus, acreditava em Jesus e teve uma vida íntima com ele. E agora ele está aqui no céu, desfrutando da presença de Deus. E quem está no inferno não pode ir para o céu. E quem está no céu também não pode ir para o inferno. Tem um abismo, uma distância entre esses dois lugares, ninguém pode atravessar. Então o homem rico falou assim: mas é que eu tenho ainda 5 irmãos que estão vivos, eles estão na terra vivos. E, pai Abraão, se você fizer com que Lázaro ressuscite e volte para a terra e dê o testemunho dele para os meus irmãos, eu sei que eles vão acreditar, eles vão passar a acreditar e eles não vão vir para esse lugar ruim que eu estou, eles não vão ficar aqui sofrendo igual eu estou. Então Abraão respondeu assim, ele falou: olha, se os seus irmãos não acreditam em Moisés e no livro dos profetas, nenhum homem ressuscitando vai fazer eles acreditarem. E assim termina a nossa história. Bob, o que Jesus queria nos ensinar com isso, você sabe? O que, tia? O que? Eu vou te explicar. Tem algumas coisas que Jesus nos ensinou com essa história. A primeira delas é não dar valor às coisas materiais, às coisas desse mundo aqui na Terra. A gente já aprendeu que são coisas materiais. O que são elas, Bob? Ah, são coisas que a gente pode comprar, né, tia? Isso mesmo, é tudo aquilo que a gente pode comprar com o nosso dinheiro, tudo aquilo que tem um preço.
Deus, Jesus, ele nos ensina a darmos valor para tudo aquilo que vamos levar lá para a eternidade, quando formos para o céu. Essas coisas sim que têm valor. E o que a gente vai levar lá para a eternidade? É o nosso relacionamento íntimo com Deus. A gente alcançar outras crianças falando de Jesus para elas. Não é, Bob? Sim, tia. A gente tem que fazer isso. É para isso que a gente tem que dar valor. Outra coisa que Jesus nos ensina com essa história é basearmos a nossa fé na palavra dele, na Bíblia. A Bíblia é um livro completo. Nela você pode achar tudo o que você deve saber sobre Deus. Olha, é nela que eu aprendi quem é Deus, sobre o amor dele. Então é nela que eu baseio a minha fé. Não são nas outras coisas, é na palavra do Senhor. Outra coisa, Bob. Esse homem rico, ele não entendeu que quando ele foi para o inferno já não tinha mais jeito. Deus, Jesus, ele quer nos ensinar aqui na terra darmos valor para as coisas dele, porque um dia a gente vai morrer, mas até lá a gente tem que estar buscando ele sempre. Porque quando a gente morrer, aí não tem mais volta. Igual Abraão falou, quem está no céu não pode ir para o inferno. Quem está no inferno não pode ir para o céu. Por isso, gaste o seu tempo com as coisas de Deus. Olha, Lázaro, ele teve uma vida sofrida aqui na terra. Mas isso fez ele parar de acreditar, Bob? Não, tia. Não fez. A gente tem que ser igual a Lázaro. Independente das coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que sempre acreditar em Deus, acreditar que um dia a gente vai morrer e vai para o céu, e lá não vai ter sofrimento e nem dor alguma, não é? Por isso estamos decorando o versículo que se encontra em Mateus 6, 33, que diz: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. É isso que Jesus quer de nós. Deus se alegra quando a gente bota Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Se a gente acredita nele, é nele que a gente tem que botar em primeiro lugar, não é, Bob? Isso, tia. Tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Isso mesmo, a gente tem que botar ele em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes você passa seu tempo estudando as coisas da escola, fica um tempão nisso, mas esquece de estudar a palavra de Deus também. Às vezes você fica tanto tempo jogando, ficando no seu celular, que esquece de orar. E Deus não se agrada com isso, né, Bob? Ele fica triste. Por isso que estamos aprendendo o versículo que se encontra em Mateus 6, 33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo que a gente fizer, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar. Às vezes você fica tanto tempo estudando essas coisas da escola, mas esquece de ler a Bíblia. Às vezes você fica tanto tempo no celular, tanto tempo no videogame e esquece de orar. Não é assim que a gente coloca Deus em primeiro lugar, não é? Então eu quero que você pense um pouco sobre isso. O que você está colocando em primeiro lugar na sua vida? É Deus ou as outras coisas aqui da terra? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos então orar para terminar a história de hoje, Bob? Sim, tia. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto todos para fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor me ama muito. E um dia você enviou Jesus, que era o seu único filho, para morrer em meu lugar e assim me lavar de todos os pecados. Me ajude, Senhor, a colocar Deus, a colocar Jesus em primeiro lugar, a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Até mais. Tchau. Agrada
Lembra-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Olá, irmãos. Gostaria de estar compartilhando com vocês um texto da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim mesmo que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Interessante que no ano de 2011 a 2014, Goiânia conheceu o maior serial killer até então registrado na cidade. Ele matou em série mais de 30 pessoas. E o fato curioso dessa história mostra que a população já alertava que poderia ter um serial killer na cidade, a imprensa local já dizia isso, mas a polícia não acreditou. Chegando ao ponto do próprio serial killer escrever uma carta dizendo que se a polícia não o prendesse, ele continuaria com aquela barbárie, matando e assassinando pessoas. Até que um dia ele foi preso numa blitz policial. E o fato é de que o que essa história tem a ver com o que a gente acabou de ler de Gênesis? Exatamente porque a polícia não creu na carta que o próprio assassino escreveu, muita gente morreu. E o fato de Adão e Eva não ter crido no que Deus disse para eles, houve a morte de toda a humanidade. Toda a raça humana pereceu por conta de Adão e Eva não crerem no que a palavra de Deus disse. E esse texto atribui o texto a Moisés, a sua autoria. Ele conta exatamente o livro de Gênesis, mostrando que Deus quer comunicar ainda a um povo eleito, escolhido por ele. Mesmo após a criação e queda, Deus tem um propósito para esse povo. O povo escolhido por ele. E o contexto imediato aqui mostra exatamente o primogênito da raça humana caindo. E nós vemos então maldição e queda, consequentemente, ao que Adão e Eva praticaram. Aqui nós temos o que chamamos de pacto das obras. O que indica que se Adão obedecesse a Deus, ele receberia bênçãos e a vida eterna. Até então Adão não era dotado da vida eterna.
no pacto das obras, se ele continuasse a obediência a Deus, ele teria essa vida. Mas o fato dele ter desobedecido trouxe morte e julgamento para toda a humanidade. E o verso 1 começa exatamente com essa expressão, uma conjunção adversativa de mas, que exatamente contrapõe o final do capítulo 2. Imagine a Bíblia escrita como uma carta corrida, não apenas de versículos e capítulos divididos, mas uma continuação de uma história. E o mas aqui põe a primeira cena que nós vemos. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Final do capítulo 2. Mas, ou seja, fala da serpente. A serpente simboliza então muitas coisas, desde o Antigo Testamento. Isaías capítulo 27, verso 1 nos mostra isso. Ela sempre comparada ao caos. Em Gênesis capítulo 3, vemos a incorporação do diabo na serpente, o poder maligno por detrás dela. E aqui nós vemos características incomuns a uma serpente. Primeiro, porque ela fala. Segundo, porque ela é dotada de conhecimento, ela tem articulação. Terceiro, ela conhece exatamente o que diz a palavra de Deus. João capítulo 8, verso 44 já nos mostra isso. Diz o seguinte: ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Há alguns livros na Bíblia que mostram explicitamente a ação de Satanás, de forma clara. Nós temos aqui no livro de Gênesis, temos o livro de Jó, em Mateus e Apocalipse. Esses livros nos mostram a importância da aparição explícita de como o diabo age. Mas como de fato ele tem agido? Ele começa aqui exatamente entrando no jardim. Mas como que a serpente entra no jardim? Deus havia dado uma ordem a Adão. Qual foi a ordem que ele deu em Gênesis capítulo 2, verso 15? Guarde o jardim, cultive. O fato do homem não ter guardado o jardim foi uma grande possibilidade da serpente ter entrado. E aqui há uma diferença muito grande exatamente do jardim do Éden e a Nova Jerusalém. O jardim do Éden, por mais maravilhoso que ele fosse, houve a possibilidade da queda. O pecado ter entrado no mundo. Na Nova Jerusalém, não. Essa possibilidade não vai mais existir. O pecado não vai mais ter como entrar naquele local. Isso é uma promessa muito maior do que o próprio Éden. E ele fala não só desse mas, a serpente entrando em cena, era então sagaz de todos os animais que Deus havia feito. Aqui mostra então o uso da própria astúcia nata que a serpente tinha. Ela diz à mulher o seguinte: é assim mesmo que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Sabe, meus queridos, aqui o diabo usa um trocadilho muito antagônico. Ele começa falando exatamente de uma dúvida. O verso anterior mostra: Deus ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. A ordem de Deus era muito clara. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E aí, nós vemos exatamente a dúvida sendo lançada na cabeça da Eva. E o interessante é que ele fala o seguinte: olha, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele faz exatamente um trocadilho antagônico. Ele fala o seguinte para Eva: olha, foi assim mesmo que Deus falou? Você não pode comer de nenhuma árvore. Mas o que Deus falou? Você pode comer de qualquer uma das árvores, menos de uma. E ele faz esse trocadilho, lançando dúvidas. E esse é o início da tentação. A tentação se mostra exatamente quando não estamos firmes na verdade. Ou seja, se nós não estamos firmados nela, certamente cairemos. É mais ou menos como aquela frase atribuída a alguém muito famoso, que dizia o seguinte: olha, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho. O que é fazer ninho? É aquele pensamento permanecer, prosperar, progredir, e aí então te levar à dúvida. Efésios capítulo 6, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. As setas do maligno é como esse pássaro que pousa na nossa cabeça, mas a gente não pode evitar. De repente você está aqui assistindo o culto e
um dardo inflamado, uma seta, um pensamento vem na sua mente, mas você não queria aquele pensamento. Mas o fato é que você pode impedir que esse pensamento prospere, que esse pássaro faça um ninho, ou seja, que ele ganhe corpo, que ele ganhe volume. Como? Firmado na verdade. Mas o verso 2 e 3 avança. Respondeu-lhe a mulher: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comais. Eva comete um erro grave aqui. Quantas árvores haviam no meio do jardim? 2. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não especifica para a serpente qual árvore ela não deve comer. Ela não fala para a serpente qual árvore Deus especificou para que não comesse. E aqui começa exatamente a queda de Eva, ou seja, não estava firmada na verdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal apontava exatamente para essa independência, uma morte diante de Deus, algo que é distante, afastado, morte física e espiritual. Mas a árvore da vida aponta exatamente para a própria comunhão com Deus, a comunhão eterna, aponta para o próprio Senhor Jesus. E pior, Eva não só não estava firmada na verdade, como ela acrescenta algo. Ela diz, nem tocareis nele para que não morrais. Eva faz algo muito grave. Ela não só não está firmada na verdade, como ela acrescenta algo que Deus não havia acrescentado. Deus não fala em momento nenhum na sua palavra para tocar no fruto. Eva faz então um acréscimo. E aqui nós vemos exatamente algo que a gente vê muito próximo nos nossos dias, acréscimos às palavras de Deus. Eu conheço um irmão que uma vez chegou para mim, eu vou colocar o nome na minha filha de Sofia, porque Sofia está na Bíblia. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, Sofia está na Bíblia? Será que eu pulei esse versículo? Será que eu não li esse texto? Ou então outros irmãos que leem frases prontas no para-choque de caminhões e dizem, está vendo? Na palavra de Deus diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu falo, mas onde está esse versículo? E o fato é, meus queridos, que isso não acontece apenas entre membros. Infelizmente, muitos têm acrescentado coisas à palavra de Deus. E é exatamente assim como as heresias surgem. É como se eu estivesse dando um jeitinho aos mandamentos de Deus, às suas ordens. Ou seja, pessoas que não são claras ao que Deus disse e ainda pior, fazem acréscimos. E assim então surgiram as longas heresias durante os séculos, acréscimos ou supressões àquilo que Deus havia dito. Para muitos, meus queridos, a palavra não é suficiente. Eles então precisam buscar uma revelação no monte, eles precisam ir atrás de um fato novo, de algo que eles ainda não tinham visto na Bíblia, do tipo uma revelação nova. Nós temos um caso recente de um pregador aí famoso, exatamente falando isso, sobre revisão, atualização das Escrituras. Isso é muito sério. Então aqui no verso 4 e 5 nós então temos a mudança de cenário. Nós vimos a primeira cena, a serpente conversando com Eva, e aqui então há uma mudança de tom no próximo capítulo, no próximo cenário, que diz então. Esse advérbio é muito sério, ele mostra exatamente uma transição para a segunda cena. Ele expressa então uma admiração, uma espécie de novo estágio na conversa. E diz, meus queridos, que de fato o diabo percebe o que Eva fez. O diabo não é capaz de ler a nossa mente. Ele não é capaz de sondar os nossos pensamentos e o nosso coração. A palavra de Deus diz que só o Senhor é capaz disso. Mas o fato é que ele lança iscas. É como se ele lançasse oportunidades, lançasse circunstâncias para saber qual a resposta do seu coração, como você vai agir. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, após essa dúvida, o próximo passo do diabo é o quê? Lançar algo contrário à palavra de Deus. Na tentação é assim. Primeiro ele traz você à dúvida, ele coloca o seu coração em conflito, o seu coração de certa forma começa a ficar ansioso e você começa a titubear entre dois caminhos, se deva ou não fazer aquilo. E ele vendo que você está em dúvida, qual que é o próximo passo dele? Lançar algo contrário, frontalmente à palavra de Deus. E aí você pensa, adultero ou não adultero? Sonego imposto ou não sonego? E aí o diabo então percebe isso e lança a isca. Sabe, meus queridos, é normal na vida do crente termos dúvidas. É comum
Você às vezes sai de casa, não sabe que padaria vai comprar o pão. Você sai para o trabalho, não sabe que roupa você vai vestir. É normal a dúvida na vida do ser humano. Mas você sabe o que não pode prevalecer? A dúvida que não pode permanecer no seu coração. Ela não pode crescer ao ponto de levedar toda a massa, ao ponto de estragar tudo aquilo que o seu coração já sabe a respeito da palavra de Deus, ou pelo menos deveria saber. Só a palavra de Deus, meus queridos, pode refrear essas dúvidas que permeiam o nosso coração. É somente a palavra, a verdade, que vai te manter firme e fiel naquilo que o Senhor mesmo já revelou. Sabe, o mundo é muito incerto, há muitas instabilidades, circunstâncias que nos cercam, que traz dúvida, que tenta roubar a palavra de Deus, tenta roubar a nossa confiança nele, a nossa fé, a nossa esperança. Mas sabe de uma coisa? A sua vida tem que estar ancorada nas promessas já reveladas. Você já tem algo mostrado suficiente, que é a palavra de Deus. E aí ele continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nas entrelinhas, o que o diabo estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: olha, você sabe por que Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus é mau. Deus está te privando de algo bom. Sabe, Deus não quer que você coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dele comer, você vai ser igual a ele, semelhante a ele. Mas sabe, meus queridos, o diabo usa as estratégias certas de acordo com a circunstância. Veja só, aqui então ele diz que Deus é mau. Olha, Adão e Eva, Deus é mau, está te privando de algo bom, de não experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas sabe qual foi a estratégia que ele usou lá no livro de Jó? Olha, Deus, mas é muito fácil te servir. Né? Nas entrelinhas, o que o diabo está dizendo? Você compra Jó com as suas benéfices, você compra Jó com as suas bênçãos, qualquer um pode te servir. Aí é muito fácil. Ou seja, primeiro, o diabo fala, Deus é mau, está te privando de algo bom, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Jó, Deus é bom demais, qualquer um pode te servir. E lá em Mateus, a aparição explícita, que ele também aparece diante de Jesus no deserto. Se és filho de Deus, então prova, faça isso. Exatamente as estratégias que o diabo usa para conosco. Ou seja, Deus é mau, se Deus não fosse bom, você não estaria sofrendo, você não estaria passando por essa circunstância. Ou às vezes Deus está abençoando a sua vida, as coisas vão bem na sua casa, mas assim também é muito fácil servir a Deus, Deus te dá tudo. Ou então do tipo, se você é filho de Deus mesmo, vai e faça isso. Se você é filho de Deus mesmo, por que você está passando por essa luta? Ou seja, ele vai usar a estratégia de acordo com a circunstância. E sabe, meus queridos, ele completa. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo não apenas enganou Eva dizendo que Deus estava privando eles de algo que supostamente seria bom, mas ele fala, olha, se você, Deus está te privando disso, porque ele sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele. Mas calma lá, Adão e Eva já não era a imagem e semelhança de Deus, eles já não foram criados à imagem e semelhança dele. Ou seja, o diabo mente, dizendo que eles não seriam tudo aquilo que Deus planejou para que eles fossem. Ou seja, se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. Mas ele mente, porque eles já eram imagem e semelhança de Deus. E aí então, nós vemos o verso 6, que diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ou seja, o pecado nasce muito antes do ato em si. Ela viu que a árvore era boa, era o desejo no seu coração. Nós vemos isso em Mateus capítulo 5, verso 27, quando ele trata a respeito dos desejos do nosso coração. É assim que a queda então nasce. Gente, ninguém cai do dia para a noite. Tanto o crescimento quanto a queda na vida espiritual não é do dia para a noite. É um processo. É como você subir uma escada, degrau após degrau, dia após dia. E sabe, meus queridos, talvez você hoje pode estar pensando, mas minha vida espiritual parece tão decadente, parece que eu estou tão frio na fé, o meu coração parece não mais aquecido como eu comecei a minha vida cristã. Sabe, meus queridos, você talvez percorreu muitos degraus, e você hoje está nessa situação e não sabe por quê, mas é uma coisa
dia após dia. É um processo na sua vida. Talvez você não tenha percebido isso, mas a queda pode estar iminente. Eva, então, deixa a dúvida tomar lugar. Isso dá lugar à incredulidade. E é exatamente aqui que ela diz que é certo que você não vai morrer, Eva. Foi o que a serpente falou. E aqui começa exatamente a aplicação para o nosso tema, solos Cristos. O primeiro pecado do homem não foi a desobediência. O primeiro pecado do homem, eu digo que foi a incredulidade. Adão e Eva preferem crer no que a serpente disse do que no que Deus havia dito. E aí, meus queridos, começa um abismo então de separar a humanidade. Eu sei que lá fora muitas pessoas podem dizer que os homens são separados entre ricos e pobres, entre aqueles que têm diploma e os que não têm, entre negros e brancos. Enfim, as pessoas podem criar as mais diversas divisões de classes sociais, mas para Deus só há duas divisões, entre os que creem e os que não creem. Foi exatamente a incredulidade que dividiu a raça humana. Foi exatamente o pecado de não crer no que Deus falou, mas crer no que o diabo falou, que dividiu a raça humana. Ou seja, Romanos já nos fala isso. Se confessares com a sua boca e creres com o seu coração, será salvo tu e tua casa. Então, meus queridos, a incredulidade passa a dividir a humanidade. Sabe, um dos sinais de apostasia muito claro que eu tenho visto nesses dias, tem sido exatamente sobre isso. A apostasia de muitos cristãos. Muito se fala em sinais externos, como o coronavírus. Essa pandemia, é sinal de fim dos tempos. Eu não estou negando que não possa ser. São sinais externos, mas muitos não têm se atentado para os sinais internos. A apostasia é um desses sinais internos. Muitos abandonando a fé. Paulo já mostra isso já em Gálatas, capítulo 1, verso 6, que diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Gente, aquela igreja era recente. Havia só 20 anos de fundação e Paulo já fala para elas voltarem, retornarem ao verdadeiro evangelho. Mas o fato é que a árvore, Eva vê que não é apenas agradável aos olhos, mas desejável para dar entendimento. Então ela toma do fruto, come e também dá ao marido. E ele também come. No fundo, meus queridos, a queda mostra só uma coisa. O desejo dos nossos primeiros pais de uma elevada imagem de si mesmo. É como se eles desejassem ser algo a mais que Deus não havia criado. É como se eles quisessem ser mais do que o próprio Deus havia dito que eles seriam. E aqui mostra exatamente um sistema de independência. Sabe, meus queridos, Dom Pedro, à margem do rio Ipiranga, o que ele diz naquele famoso grito? Independência ou morte? Mas eu tenho algo a lhes dizer, que independência é morte. A independência de Deus, a independência da palavra de Deus, a independência das ordens de Deus, os seus mandamentos, daquilo que havia dito, foi exatamente o que gerou toda a destruição do homem. A incredulidade no coração de Adão e Eva agora se transmite num sintoma de independência. E é exatamente o mesmo grito que a sociedade diz hoje. O que ela diz? Deus, eu não preciso de você para ensinar os meus filhos. Eu tenho condições de pagar uma boa educação. Deus, eu não preciso de você para a cura do câncer, que eu tenho condição de ir a São Paulo fazer um bom tratamento. Deus, eu não preciso de você para ditar regras na minha casa, no meu casamento, porque eu sei me virar. Eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar da minha casa. E é exatamente esse grito de independência que tem transformado a sociedade. É exatamente essa ruptura da dependência de Deus que tem transformado as vidas e tem levado a sociedade ao caos, à divisão completa. E por fim, o verso 7 fala das primeiras consequências da queda. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Aqui então eles perceberam coisas que antes eles não haviam visto. Ou seja, não passava para a cabeça deles se envergonhar por estavam nus. Eles então sentem vergonha da sua condição. E aí o que eles fazem? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Imagine, meus queridos, uma cinta feita de folhas. Você já parou para pensar nisso? Pega então as folhas de bananeira, amarre na cintura e vê o que vai acontecer por alguns dias. O que vai acontecer com essas folhas? Vão secar e vão cair das cintas.
E exatamente o que Adão e Eva então estão tentando fazer? Pela sua justiça própria, pelo seu ato próprio, pelo seu esforço humano, cobrir o seu pecado, encobrir o seu erro, tampar a sua feiura, tampar ali o seu pecado. E aqui que aponta exatamente para o solos Cristo que estamos praticando de tema dessa palavra de hoje. Somente por Cristo podemos ter os nossos pecados encobertos. Adão e Eva procuraram nossa justiça própria, coser uma cinta, fazer folhas para tampar o seu pecado, mas o seu pecado só poderia ser tampado mediante a graça oferecida pelo próprio Deus. E nós sabemos que não é pela nossa justiça, pelo nosso esforço, pela nossa força própria que nós podemos encobrir o nosso pecado, mas é pela justiça do Cordeiro perfeito de Deus que exatamente nos perdoa, nos purifica e nos santifica. Não podemos salvar a nós mesmos, meus irmãos. As outras religiões dizem o quê? Faça alguma coisa para ser salvo. Não. Nós dissemos, porque você já foi salvo, faça isso, isso e isso. E como consideração final, quero dizer o seguinte, meus queridos, que o primeiro pecado do homem é exatamente o mesmo pecado de hoje. O fato de não crerem no Salvador, não crerem naquilo que Deus disse, não crerem naquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra. E sabe, meus queridos, a questão da fé, ela é central na vida humana, seja para os crentes ou para os descrentes. A fé é uma questão tão central que ela dividiu, como eu falei, a raça humana. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Você pode jejuar, você pode orar, você pode dar o dízimo na igreja, você pode vir todos os domingos na casa do Senhor. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. O pecado da incredulidade, então, é o mais grave para o homem. Dentre todos os pecados, foi ali a raiz de não crer. Muitos então se apostataram da fé, se diziam crentes, mas não são mais. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Timóteo 4, 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe, meus queridos, você foi criado para uma eternidade. Resta saber agora aonde você estará passando a sua eternidade, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Só há 3 possibilidades de você saber quem é Jesus. Não há como você escapar. Ou você diz que ele é um mentiroso, que a palavra de Deus não é a verdade, que Jesus mentiu sobre tudo o que foi dito. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é você ter chamado ele de louco. Jesus não era um insano. Tudo que ele disse aqui é loucura. Ele não estava bem. Ele não batia bem das ideias. Ou terceira opção, ele falou a verdade. Em qual dos 3 Jesus você acredita? Em qual das 3 mensagens você crê? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Perdoa-nos, ó Deus, pelo pecado da incredulidade, por tantas vezes não termos crido na Tua mensagem. Ó Senhor, domingo após domingo, às vezes ouvimos a Tua mensagem, mas não cremos nela, não praticamos, não vivenciamos. Ó Deus, ajuda-nos, perdoa-nos pelos nossos pecados, incredulidades dia após dia, constante. Senhor, que o Senhor agora toque o coração daqueles que ainda não creem no Senhor, para que se converta a Cristo Jesus e possam viver a vida eterna somente com o Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus somente. Amém. E amém. Deus abençoe você, meu querido.